Olá pessoal, namastê, tudo bem? Hoje eu vim aqui pra gente falar um pouquinho sobre as linhas do yoga. Isso é porque eu tenho recebido algumas mensagens de pessoas perguntando qual é a linha que eu sigo, qual a diferença entre as linhas, se há muitas linhas, por que muitas linhas, que linha que a pessoa deve escolher. Então eu achei melhor gravar um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre isso. Depois pensei também em montar um post e deixar em bullet points, assim, mais ou menos, qual que é a linha, o que ela prioriza no trabalho, para ajudar você a clarear. Vamos lá. Durante muito tempo, na cultura hinduísta, na Índia, o corpo era visto como algo ruim, algo que travava a ascensão, que dificultava e até mesmo podia impedir a iluminação. Muito tempo se acreditou que o corpo era só um saco de excremento. Então, que através do corpo a gente não ia conseguir se iluminar. Com essa mudança, né, com a percepção de que o corpo é um veículo para se chegar à iluminação, que o corpo pode trazer inúmeras possibilidades, inclusive facilitar a meditação, guiar neste caminho, surgiu o Raja Yoga, que é o yoga que usa o corpo físico como meio de chegar ao Samadhi. Dentro do Raja Yoga, então, foram se ramificando inúmeras possibilidades de trabalho corporal. Então você vai, em cada estúdio de yoga, descobrir assim infinitas aulas. Ultimamente, hoje em dia, principalmente no Brasil, são 4 linhas principais que você encontra em toda escola de yoga. Você vai encontrar o Hatha Yoga, o Vinyasa Flow Yoga, o Ashtanga Vinyasa Yoga e o Iyengar Yoga. Óbvio, existem muito mais linhas, eu estou falando das 4 principais que geralmente tem em toda a escola, em todo estúdio de yoga. Existem escolas que trabalham em linhas específicas, então uma escola que só vai trabalhar Swastika Yoga, que é um tipo de yoga diferenciado. Escolas de yoga que trabalham Kundalini Yoga, mas essas 4 com certeza, qualquer estúdio que você procurar para começar a praticar, você vai encontrar. Então vamos lá. Primeiro respondendo a primeira pergunta que é a que mais me fazem, qual é a minha linha de yoga? Eu trabalho dentro do Hatha Yoga, é a minha linha. Isso não quer dizer que eu não navegue pelas outras e que eu não faça mix das outras dentro das minhas práticas. Vou explicar isso também. Então vamos diferenciar primeiro as 4 linhas e depois a gente vai conversar sobre métodos de trabalho dentro das 4 linhas. O Hatha Yoga é o mais tradicional, onde se prioriza muito a respiração e a permanência nas posturas. Então ela é uma aula mais tranquila, ela é uma aula que exige menos do corpo físico, não em questão de força, equilíbrio, permanência, não é isso, mas que ela exige menos esforço, ela sua menos, ela não traz esse vigor corporal tão grande quanto as outras que eu vou falar a seguir. Nessa mesma linha do Hatha, a gente pode incluir um irmão, que é o Iyengar. O Iyengar é como se fosse um Hatha Yoga, mas que prioriza não só a respiração e a permanência, ele prioriza o alinhamento, aquele ajuste fino na postura. Pé milimetricamente colocado, coluna milimetricamente reta, mão em tal lugar. Ele prioriza muito a postura. Então é uma linha de yoga onde os professores são um pouco mais severos em fazer ajustes finos na sua postura. Então você tá lá, por exemplo, no seu Trikonasana, no Hatha, se o prana tá fluindo, se a coluna tá alinhada, tudo bem. No Iyengar não, o pé tem que estar em tantos graus, a mão tem que estar em tal lugar. Então essa é um pouco a diferença. O Iyengar é muito legal para se estudar, de fato, a postura. É uma prática maravilhosa. Mas ali é a prática irmã do Hatha Yoga. O Iyengar também, quando criou o método dele, por ele priorizar muito a postura, ele trouxe elementos externos para dentro da prática.
Então a gente fala que o Iyengar é a prática com props. Então você usa blocos, eu vou trazer para vocês, faixas, pode usar curuntas, que são aquelas presas na parede, provavelmente você vai em alguma sala de yoga, você vai ver. Usa bolsters, enfim, todos os materiais, mantas, almofadas, todos os materiais que possam ajudar o praticante a entrar naquela postura. Eu não fico reta com o bumbum direto no chão, almofada. Eu não estico a perna em tal ponto, usa a faixa. Então, a minha mão não chega no chão em tal postura, usa o bloco. A próxima linha que a gente fala é o Vinyasa Flow, que é uma linha mais dinâmica, que exige mais do corpo, que não prioriza tanto a permanência. Aliás, não prioriza a permanência. Por quê? A cada inspiração e exalação, você vai alternando o movimento, diferente do Hatha, que você permanece respirando e inspirando na postura, dentro da postura. Então, fiz um cachorro, estou lá no cachorro, respirando. No Vinyasa Flow, não. Você faz um flow. A prática é tão fluida, tão bonita, que parece uma dança. Exige mais do corpo. Sim, você acaba entrando numa meditação ativa, porque você inspira e expira fazendo o flow do movimento. Então, vamos supor, no Hatha, a gente faz a meia lua, por exemplo, lateraliza o tronco, respira. No Vinyasa, inspira, leva as mãos, exala, solta as mãos. Essa dinâmica que a prática traz. E por fim, muito famosa e desejada aí por apresentar sempre os melhores corpos, é o nosso Ashtanga Vinyasa, que assim como o Vinyasa Flow usa essa metodologia de ser fluida, então inspira, faz uma pose, exala, desfaz e emenda uma coisa na outra. O Ashtanga são séries fixas. Então o Ashtanga Vinyasa, ele é composto por 6 séries diferentes, onde o praticante entra no Ashtanga e faz só a série 1, com posturas desafiadoras, né? Exige muito, a prática é muito longa, a série 1 demora, se muito bem feita, 2 horas, 2 horas e meia do começo ao fim. E o praticante só passa para a segunda série quando ele domina a primeira série. Aqui no Brasil temos pouquíssimos praticantes que são evoluídos, que já estão na terceira, quarta série. Geralmente esses praticantes vão para a Índia para passar este nível, né? E eu já brinquei aqui, e quem é do yoga sempre brinca, que o Ashtanga é na verdade o super crossfit, porque é uma prática muito vigorosa, muito longa, que exige muito do corpo físico. Então essas são as 4 linhas do yoga mais conhecidas e que você vai encontrar com mais facilidade no estúdio de yoga perto da sua casa ou que você procure para fazer. Aí você me pergunta, tudo bem, entendi, né, a dinâmica das 4 linhas do yoga e qual eu escolho? Essa é outra questão que eu mesma não posso responder. Aliás, posso te dar caminhos. Todo mundo geralmente começa no Hatha Yoga, porque é uma prática mais suave, é uma prática que vai te conduzir melhor a entender a dinâmica, as posturas, o nome dos asanas. É uma prática que exige menos, então você não precisa de tanta flexibilidade, força e equilíbrio para começar. Então, ela é uma prática que a gente costuma fazer com idosos, uma prática que a gente faz com crianças, óbvio, dentro de uma outra metodologia. Uma prática que acalma muito mais, porque, como eu disse, ela tem esse foco na respiração, na meditação, na execução de pranayamas. Eu aconselho sempre começar numa prática de Hatha Yoga ou de Iyengar. Se você for sedentário, principalmente, eu não faço nenhum exercício físico, né? Meu corpo não é um corpo que se move muito. Não vou falar para você fazer uma aula de Ashtanga. O Vinyasa já entra nessa parte intermediária de corpo. Então, Nathalie, eu tenho costume de malhar, o meu corpo ele é bacana, enfim. O Vinyasa é legal. Você não tem tanta permanência, mas você vai ter ali toda a aula de uma forma muito bonita de ser colocada. E por último, o Ashtanga,
que é essa prática que exige muito do corpo físico, é a prática que cansa. Então você entra numa meditação porque o seu corpo não para. E daí você tem que balancear quais são os benefícios, o que você procura, se você quer centrar, se você quer acalmar. E nada impede de um professor de Hatha, por exemplo, mesclar na aula. Então, às vezes a gente está numa aula de Hatha, mas tem um momento ali com um movimento de flow. Você está numa aula de Hatha, tem um Surya Namaskar, que é uma sequência de saudação ao sol, que está inserida lá nas práticas de Ashtanga. A gente pode estar numa aula de Hatha Yoga e o professor fazer um ajuste fino na sua postura. Então, não é uma linha, essa linha não pode usar nada da linha irmã, não. A gente pode fazer essa mescla assim, mas óbvio que a essência, né, a base vai ser sempre destinada àquele fim específico. Então, o Hatha vai priorizar respiração em permanência, o Vinyasa vai priorizar o flow, o Iyengar vai priorizar o ajuste fino da postura e o Ashtanga é o único que não traz muitos elementos de fora, porque ele tem uma série fixa que ele precisa seguir, e para evoluir, né, para mudar de série entre as 6, você tem que dominar a primeira. Sugiro o teste, testem as linhas, façam várias aulas, caso vocês não se apaixonem perdidamente pela primeira impressão do Hatha Yoga, o que é difícil, porque o Hatha realmente é muito gostoso e te leva mais fácil, mais rápido nesse fim a que se propõe, porque não exige tanto do seu corpo, então você não sai da aula com aquela sensação de tipo, não conseguir, não seguir. Teste professores, teste escolas, você tem que se sentir à vontade, você tem que ter empatia, tem que ter troca, tem que ter sinergia. O yoga tem que te trazer, no fim de tudo, paz, né? Mas Nathalie, eu quero fazer esse Ashtanga que você falou, que é um super exercício físico. Legal, mas não adianta você fazer o Ashtanga porque você quer ficar com o corpo torneado e você não usufruir dos benefícios do yoga, que aquilo te deixa estressado, te deixa machucado, enfim. A melhor prática para você é aquela que te leva ao fim que o yoga se propõe. Quer trazer calma, tranquilidade, quer fazer você entrar num estado meditativo, cessar os turbilhões da mente, te fazer uma pessoa melhor fora do tapete também. Então leve em consideração isso quando você for escolher a sua modalidade preferida. E qualquer coisa contem comigo, eu posso tirar dúvidas, posso mandar vídeos, posso explicar, posso indicar escolas de yoga aqui em Santos, que eu conheço, nas redondezas, né? São Vicente, Guarujá, enfim. Professores particulares também. Contem comigo nessa jornada, como eu sempre digo, e pratiquem. Depois me contem qual que é a modalidade preferida de vocês. Namastê!